A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 25. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então, hoje nós vamos começar o estudo da carta de Pedro. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Já temos vídeo no canal, na série Personagens Bíblicos sobre Pedro. Pedro significa pedra, rocha. Pedro era o líder dos discípulos. Discípulo era o seguidor de Jesus, o aluno, né, do mestre. Mas, dentre os discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos e Pedro era um destes apóstolos. E, na verdade, ele era o líder, o representante, o porta-voz dos apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo é uma palavra específica que indica um mensageiro, um enviado, um missionário, um embaixador, um emissário, alguém investido de autoridade que é enviado para fora de. No caso, é alguém que sai, vamos dizer, da igreja local para uma missão, para fazer algo que a própria igreja o chama, o convoca, o designa, escolhe, separa. Então, ele é enviado para fora com uma autorização, com uma permissão da igreja, que, por sua vez, representa o Senhor Jesus. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos. Ele enviou, ele separou, ele designou, ele chamou de uma forma específica. Por isso, eles são enviados para uma missão, ou missionários, né? Pessoas investidas da autoridade, no caso do próprio Senhor Jesus, e da igreja, que é a representante de Jesus na terra. O que acontece? Eram 12 apóstolos, mas Judas se perdeu, se desviou. E a gente estudou em Atos a eleição ou a escolha de Matias. Mas, depois de um tempo, o apóstolo Paulo foi visitado pelo próprio Senhor Jesus ressurreto. Por que eu estou falando isso? Porque uma das características que identificava um apóstolo era ter sido um discípulo de Jesus, ter sido testemunha ocular, né, dos fatos, que tivesse convivido com Jesus. Lembra que isso está em Atos? E Matias foi escolhido também por isso, porque ele fazia parte dos outros discípulos. E ter visto o Senhor Jesus ressurreto. E aí as pessoas dizem, mas como que Paulo ia ser apóstolo, né? Porque Jesus aparece para Paulo. E ele era servo, mas foi chamado para apóstolo. E o próprio Pedro reconhece a autoridade de Paulo. Esse ministério, esse chamado, esse envio, essa missão que o próprio Senhor Jesus deu para Paulo.
Então, Pedro, ele era considerado uma coluna da igreja, um líder, uma referência. Vamos dizer assim, o apóstolo dos apóstolos, por ter sido o líder, né? A gente vê isso de uma forma gigantesca nos evangelhos. E agora, já na idade, vamos dizer assim, madura, ele usa esse título, né? Que para nós hoje em dia é um título, mas na verdade naquela época não era dessa forma, né? Era algo que designava pessoas, tá? Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora. Eleitos era a forma de dizer os fiéis, os santos, os salvos, né? Forasteiros significa, vocês não são deste mundo, dessa terra, vocês estão, né? Diáspora, não sei como está na tua Bíblia, mas diáspora é a mesma palavra para dispersão. O que quer dizer isso? As igrejas ou os grupos que se reuniam nas casas de cristãos gentios que fugiam, que estavam fugindo da perseguição romana. Então Pedro está falando, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, então aos irmãos, aos crentes, aos salvos, aos fiéis, que são forasteiros da diáspora, quer dizer, que estão na dispersão, que tiveram que fugir no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essas regiões, esses locais, são atualmente identificados com a Turquia. Então, acredita-se que esses locais, hoje em dia, correspondem ao território da Turquia. E essa ordem, que é muito interessante, né? Porque acredita-se que seguia a ordem, vamos dizer, geográfica. Tu entregava a mensagem aqui, depois tu ia na outra. Então, por isso que é sempre assim, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, como se fosse uma sequência de locais que tu ia indo, não precisava ir, voltar, ir lá pra... Não, tu ia seguindo. Por isso essa ordem. Em santificação, segundo a presciência de Deus Pai, quer dizer, quem escolhe, quem sabe, quem elege é Deus Pai. Em santificação do Espírito, então nós, crentes, cristãos, salvos, fiéis, santos, eleitos, nós dependemos da santificação do Espírito. Todos que se dizem cristãos é porque tem o Espírito Santo habitando em nós, né? Nós recebemos o Espírito Santo e ele nos santifica para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós temos um nome sobre as nossas vidas e um sangue sobre a nossa cabeça, né? Nós fomos lavados nesse sangue. O que quer dizer isso? O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. O sangue imaculado, inocente, santo, derramado de Jesus na cruz nos santifica. Então é isso que ele quer dizer, ó. Nós somos santificados para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então, essa saudação graça e paz era uma saudação da igreja primitiva e que sim, nós usamos até hoje, né? Graça e paz. Porque o Senhor Jesus, ele dizia, a paz seja convosco. Essa é uma saudação. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Então nós, eleitos, salvos, temos a paz de Cristo. E a graça, tudo que somos, que temos, que fazemos, é pela graça de Cristo. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então eu li corrido porque é uma referência muito importante à nossa fé. Nós cristãos temos essa fé no Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos permitiu nascer de novo, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos tirou da morte para a vida. E esse é um dos motivos dessa carta. Pedro quer fortalecer e encorajar os irmãos que tiveram que fugir. Os irmãos que tiveram uma perseguição tão grande, tão grave, tão importante contra eles, que eles tiveram que fugir para outras cidades, outras regiões, outros lugares, para continuarem vivos, né? Então Pedro está exortando a santidade, Pedro está exortando a obediência, Pedro está exortando para que eles fiquem firmes, unidos. E ele fala da ressurreição de Jesus, porque o que importa não é que Jesus morreu. Sim, Jesus morreu, mas se ele tivesse morrido e ficado morto, nós não seríamos salvos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A nossa fé é a fé do túmulo vazio. A fé que nós professamos é a fé na ressurreição. Como Paulo diz, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos e sim, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E é isso que nos dá esperança. O que ele está falando? Que essa esperança que nós temos não pode ser destruída. Ela não pode ser manchada. Ela não pode murchar, porque ela está reservada, selada, garantida, guardada nos céus para nós. Essa é a nossa fé. 6. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo. Se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé é provada e tem sido provada. E aqui Pedro diz, por várias provações. Porque assim a nossa fé, ela é, vamos dizer, avaliada. Por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a nossa fé é provada, quem recebe a honra, a glória e o louvor é Jesus. É Deus. Porque quando nós vacilamos, quando nós fraquejamos, é porque a nossa fé vacilou e fraquejou. Mas quando a nossa fé é provada e nós conseguimos permanecer, mesmo diante das circunstâncias, no caso deles, da perseguição, isso redunda em honra, glória e louvor a Deus, a Jesus. 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Nós temos vídeos no canal a respeito da primeira carta de Pedro. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos. É pela fé que nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração.
na nossa alma, no nosso espírito, como único e suficiente Salvador. Não precisamos de nenhum outro. E isso é o alvo da fé, a salvação da nossa alma. Então nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Sim, a salvação se revelou a nós. Eles profetizaram de uma graça que nós experimentamos. E essas circunstâncias que foram indicadas pelo Espírito de Cristo indicava também tudo que Jesus ia ter que passar, porque nós vimos nas profecias. O sofrimento de Jesus era a nossa salvação. 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Nós fomos escolhidos, chamados, eleitos, salvos. E isso é motivo de louvor, de adoração. Todos os dias nós devemos agradecer a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus, por essa revelação, porque os nossos olhos foram abertos, porque o Espírito Santo trabalhou em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Ó, de novo a palavra graça. Não vem de vós, é dom de Deus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, aqui tem uma referência a essa ignorância que muitos interpretam de que esses irmãos, essas igrejas, essas pessoas eleitas, salvas, fiéis, santas, convertidas, eram cristãos gentios. Porque sim, os judeus tinham a promessa, né? Tinham a aliança, tinham a lei, tinham os profetas, mas os gentios, sim, viviam numa ignorância. Eles não tinham sido, né, enxertados. Então, acredita-se que ele está falando para cristãos gentios. 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Foi para a santidade que Cristo nos chamou. Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. O Deus que nós servimos, ele é santo. O Espírito que habita em nós é santo. Então nós devemos viver em santidade, num processo diário de santificação, de renúncia da nossa carne. Quando ele fala sejam sóbrios, nada nem ninguém pode nos embriagar, nos anestesiar, nos afastar do discernimento, da sabedoria, da revelação, da salvação que temos em Cristo. 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas
pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Esse texto é muito poderoso. Então, primeiro lugar, se vocês invocam como Pai, nós temos um Pai Altíssimo, um Pai Celestial. Então, se Ele é o nosso Pai, nós devemos agir como filhos, filhos obedientes, que têm temor, que vivem seguindo o exemplo do Pai. Então, ele fala da peregrinação. Lembra que lá no início a gente começou quando ele disse forasteiros? Então, é muito forte isso. Porque tu tá ouvindo da boca de Pedro, do apóstolo Pedro. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos. Hóspedes, viajantes, passageiros, estrangeiros. A nossa terra não é essa. O nosso mundo não é esse. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. Devemos viver com essa certeza, com essa impressão, percepção, convicção. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. A nossa pátria é o céu, é a pátria celestial. Jesus disse: não fiquem tristes, não fiquem tristes, não fiquem angustiados. Eu vou preparar lugar, casa, morada para vocês. Então, se Ele está preparando a minha casa, é porque aqui não é a minha casa. Se Ele está preparando um lar eterno, perfeito, abençoado para mim, é porque aqui não é a minha casa. Aqui não é o meu lar. Eu sou peregrino. Então, ele diz bem assim, ó, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. 50, 60, 70, 80 anos, não importa. Estamos peregrinando, esperando o tempo eterno. A eternidade começa quando nós nos convertemos, quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, quando temos os nossos pecados perdoados. Mas sabemos que a plenitude da nossa salvação será no céu. E aqui ele fala, ó, que nos salvou não foi prata nem ouro. Nós fomos resgatados pelo sangue imaculado, perfeito, inocente, santo do Senhor Jesus. E me chama a atenção, vida inútil que seus pais lhes legaram. Quando tu encontras Jesus, quando Jesus te encontra, tu vê que inútil, que tolice, que arremedo de vida, né? A vida verdadeira é só em Jesus. Ele é a vida eterna. Então, sim, nós fomos salvos dessa vida inútil. Paulo dizia, estávamos mortos, né? Nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus nos salvou. 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Olha que importante, que teológico isso. Mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Acredita-se que Pedro escreveu esta carta em 62, 63 depois de Cristo. Então, tu imagina, uns 30 anos depois, ele está falando sobre isso, ó. Que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. A fé e a esperança de vocês estejam em Deus. 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, o Senhor Jesus falou que a marca do cristão, do discípulo, do seguidor, era o amor. O mundo ia saber que nós éramos de Cristo, se nós nos amássemos uns aos outros. Essa unidade da fé é o amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro.
Nós vimos que amar é se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quando tu ama, tu prega, tu evangeliza, tu ora, tu abençoa, tu faz o que tiver que fazer, porque tu tem um objetivo: salvar, abençoar. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sim, essa semente que caiu em boa terra e nos salvou, ela produz a 100 por 1, porque é a própria salvação de Deus, a graça de Deus em nós. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. O evangelho entra na nossa vida e nos transforma. As boas novas, as boas notícias que mudam as pessoas, que transformam as vidas, que garantem que nós vamos ser guardados até aquele dia, que nós vamos perseverar na nossa fé. O que a gente aprende hoje com este primeiro capítulo da carta de Pedro? Sede santos, porque eu sou santo. Foi para a santidade que fomos chamados. A santidade de Deus em nós reflete a intimidade, a obediência e o temor que nós temos a Deus. Porque nós renunciamos ao nosso eu, às nossas vontades, nós colocamos a nossa carne no lugar dela, né? Reduzimos, esmurramos, renunciamos, resistimos às tentações para viver uma vida de santidade, para termos pensamentos e uma mente transformada. Portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação. Somos e estamos peregrinando, somos peregrinos, somos forasteiros, precisamos dessa consciência. Estamos aqui de passagem. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quem nos salvou não foram as nossas boas obras. Quem nos salvou foi o Senhor Jesus, mediante o seu sangue. A graça de Deus nos alcançou. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E é nesta fé e é nesta esperança que nós estamos em Deus, guardados em Deus, protegidos em Deus. É pela fé que temos em Cristo Jesus que temos também a esperança da ressurreição e da vida eterna com Deus, com Cristo no céu. O Espírito Santo é o nosso selo, é a garantia de que nós vamos para o céu. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi prata, não foi ouro, não foi nada que tu fez ou que tu deixou de fazer. Quem te salvou, quem te resgatou, quem te trouxe para a luz, para a vida, foi o sangue puro, imaculado do Senhor Jesus, o Cordeiro sem defeito. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O fim, a finalidade da nossa salvação é o amor fraternal. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não há evangelho sem amor. Não há evangelho sem perdão. Não há evangelho sem verdade, sem obediência e sem santidade. E é isso que Pedro
fala, reitera nesta carta, de que nós devemos perseverar na fé até a volta do Senhor Jesus.